Sim, eu agora queria fazer mais uma provocação e ainda pegando o mote dessa pergunta, se o Nirvana teria sido a última grande banda, e claro, vocês desenvolveram a resposta muito bem, mas eu quero fazer uma outra provocação nessa mesma pegada, só que eu vou há alguns anos na frente, eu vou 6 anos depois, eu vou para 1997 com o lançamento do Radiohead do OK Computer, né? Que muita gente fala que foi o último grande álbum, né? A gente estava falando do Nirvana, que foi talvez a banda, porque o Nirvana teve, na minha opinião, essa junção, né? Foi um Nevermind junto com toda aquela atitude largada, daqueles caras que usavam aquelas roupas, né? Aquelas roupas bem o cara usa mesmo em casa, né? O grunge tem a ver com isso. De repente eu me lembro que em 92 em São Luís, toda a galera da tribo do rock, do skate estava se vestindo, eu também estava me vestindo como pessoal, né? Camisa de flanela e bermudão, aquele bermudão bem largado mesmo, né? Os casacos xadrez, exatamente. Já tive. Mas o Radiohead, o que eu queria que a gente analisasse aqui é o OK Computer. Então, na opinião de vocês, o OK Computer foi o último grande álbum, assim, naquela coisa de toda aquela tradição dos álbuns conceituais que vem desde o final da década de 60, com aquelas bandas de rock psicodélico, né, as bandas inglesas começaram, e aí o progressivo... Aí o progressivo levou para frente. Todo mundo de progressivo na década de 70 praticamente era um álbum conceitual, né? Sim, e o OK Computer porque o OK Computer foi em 97, ali no início, né? Nas primeiras engatinhadas da internet. Então, a pergunta é, começando aqui com o Rogério, o OK Computer foi o último grande álbum conceitual do rock and roll? Se a gente for analisar por essa faceta que você colocou aí do surgimento desse, vamos dizer assim, desse estilo, né, de fazer música ainda dentro do rock, pode ser que sim, acho que talvez de todo não estejamos errados, né? Inclusive temos que lembrar também do Oasis, né? Não vou colocar com um álbum conceitual, mas também o Oasis, quando aparece, é mais ou menos nessa mesma época, né? Quando surgem essas levas de autores, né, de bandas e músicos em Londres, na Inglaterra, que, por sinal, um capítulo à parte, a gente tem que falar da Inglaterra, né, cara? O que a Inglaterra fez e faz pela música não é brincadeira, né? No rock, a gente nem se fala, mas eu creio que sim. Talvez até com um viés bem interessante, que é assim, o Radiohead não é o extremo do rock, né? Não é o extremo do rock pesado, também não é assim a rotação lenta demais dessa pegada mais trágica, né? Daquela pegada mais mórbida ou mais suicida, né? Que a gente acabou de citar. Eles ficam entre um pop, né? Porque a gente tem uns elementos ali mais comercializáveis, vamos dizer assim, mais audíveis, né? E acaba trabalhando com essa questão aí que você falou, Natanael, de fazer um álbum com uma ideia sendo desenvolvida ao longo das músicas, né? Então, eu acho assim, em parte quero crer que sim, né? E também, aí a gente lembra que com eles também vem aquela onda do indie rock, né? Que é um elemento aí também que a gente tem que considerar depois mesmo desse new metal, que eu acho que foi também um momento muito, muito curto, né? Muito quase como uma onda, né? Um furacão que passou, e o indie rock já deixa umas marcas um pouco mais profundas, né? Apesar de talvez não ser tão badalado, mas até hoje você ainda consegue ouvir bandas aí construindo algumas coisas interessantes, inclusive vindo de lá mesmo, né? Do Reino Unido, da Inglaterra. Então, quero pensar que sim. Mas eu abro o parênteses para falar também do Oasis, tá? Eu acho que eles têm também uma
uma importância aí nesse momento aí que essa onda surge. Pablo. Acho que as duas bandas, elas contemporâneas, né? Elas têm uma característica que elas ainda estavam vivendo o ciclo da MTV, o final do ciclo. MTV eu falo de uma maneira até genérica, não só da própria MTV, como dos N canais que emulavam o tipo de programação da MTV, né? Alguns procurando um nicho, outros tentando atirar para todo lado, como a própria MTV também chegou a fazer, com pagode. Mas, voltando à questão, então essas bandas, elas estavam no auge, ou pelo menos no auge criativo, no momento em que a linguagem do videoclipe estava no auge. E, ao mesmo tempo, não só essa linguagem estava no auge, empregando diretores de cinema, de fotografia, efeito especial, uma coisa que vai começar lá nos anos 60, 50, com Elvis fazendo filme, né? E no meio do filme tinha os clipes. Isso. Passa pelos Beatles com as coisas psicodélicas e tal, e você chega no auge ali, e ao mesmo tempo ainda era a televisão o carro-chefe. A televisão é um canhão, e é um canhão uniformizador. Você transmite uma coisa só para muita gente. Então acho que o Radiohead ainda teve essa oportunidade. Isso aumenta o impacto do álbum. Porque eu não vou dizer que não existem mais álbuns conceituais. É que depois disso, as coisas ficaram tão setorizadas, tão nicho, que a própria internet ela quase destruiu a ideia de álbum como produto de massa. As pessoas querem, segundo dizem os técnicos, eu sempre duvido muito disso, as pessoas querem consumir só músicas avulsas e tal. Sim. Mas, de todo modo, o fato de cada um ter a sua própria tela já impediu que surgisse qualquer coisa a ser cultuada obrigatoriamente. Olha, eu como editor aqui do programa de televisão, eu acho o Radiohead bom, eu vou colocar no ar e vocês vão ver. Vai pegar, inclusive, aquele cara que não gosta, o cara que gostaria, mas não iria procurar, né? Eles tiveram ainda essa oportunidade. Agora, o álbum conceitual em si, para falar rapidamente do objeto, de uma certa maneira, eu acho que ele vai assim como o próprio vinil, ele vai ter um revival. Ele está se tornando um objeto de culto também. Como as pessoas têm o culto em relação ao objeto vinil, com a capa grande e tudo mais, estético, ele encerra dentro dele um conceito também. E isso, acho que vai manter a ideia viva. Mas, mais uma vez, estamos agora numa era de nichos. Legal. Natan, eu queria só complementar a fala do Habib, né? Eu acho muito interessante a gente realmente pontuar isso aí que ele colocou, que é assim, a configuração da nossa época, né? Que a gente, como a gente ainda está nela, fica mais fácil depois que passa você olhar retrospectivamente, como a gente acabou de fazer aqui, né? A gente olha retrospectivamente, já tem toda uma história escrita em cima daquilo ali, dos anos 50, 60, 70, então você vai encontrar as características, você vai identificando melhor. Quem passou pela época, você também viveu aquilo emocionalmente, então sabe como a música te marcou, como ela ficou gravada aí na tua memória afetiva. E aí a gente vem para cá e a gente está ainda dentro, né? A gente está dentro do movimento do século XXI, que é esse mundo líquido, fragmentado. Aí eu vou voltar lá em Horkheimer, que falou já há muito tempo, mas acho que ainda vale a perda da audição, que é a perda da audição, que ele falava lá, era mais ou menos assim, você vai perdendo a capacidade de manter a atenção durante muito tempo para ouvir um álbum completo. Aí o Habib falou, então é a decadência do álbum, enquanto essa mídia, por excelência da música, que sempre foi, né? Tanto é que ele vai ser emulado pelo CD, continua sendo um álbum, né? Ele é circular, só muda a mídia, o tamanho e a forma de armazenamento. Então, a perda, antigamente a gente parava, antigamente eu posso falar qualquer época aí, 80, 90, você ouvia o álbum todo. Você podia pular alguma faixa? Podia. Ou às vezes até voltar para aquela música que você gostou mais, vou ouvir de novo. Né? No CD a mesma coisa, acabou, essa daqui essa é muito boa, vou ouvir de novo. E hoje em dia as pessoas já não ouvem, né? A fragmentação Spotify, né? Te deixa com
tracks, com faixas, não com um álbum, né? Não com um disco completo, como uma obra fechada e acabada. Ela tem um início, tem um meio, tem um fim. Então, isso daí também, somado a esse mercado de nichos, como ele falou, que aí já pulveriza demais, né? Tira o lugar de central desses grandes nomes, que a gente tem até dificuldade agora de nomear, de indicar, e apresenta, e essa perda, né, da compreensão de que ali está uma obra inteira, de que a música, uma faixa, ela é parte de um trabalho que tem outras faixas que podem até dialogar ou não com aquela faixa ali. Então, isso daí ainda talvez seria para de caracterizar como uma das marcas desse nosso momento, que joga contra, né? Joga contra a solidificação, né? A consolidação de novos ícones, né? Novos patamares da música, como era antigamente. Ou seja, essa música que a gente ouvia antes, ela não funciona mais dessa forma, né? É altamente fragmentário. Só para terminar e passar a palavra, eu tive uma experiência de ver, né? No condomínio que eu morei, não o que eu estou agora, um anterior, um grupo de 5 meninas entre 13 e 15 anos de idade ouvindo num player um CD, tá? Eu estava lá sentado e olhando o movimento delas lá. Elas passavam, faixa por faixa, não mais do que 10 segundos. Eu contava, eu ficava assim, aí tinha uma rodinha, elas sentaram no chão, a menina botou lá o player do CD, botou o CD, a gente vai ouvir aqui a música de fulano de tal. Beleza, ficou aquela festa, aí começou. A música começa a tocar, eu vou ficar aqui sacando, né, que eu quero ver a reação delas ouvindo as músicas, música por música, que eu imaginava, né, na minha ignorância, mas não, 10, 15 segundos depois outra faixa. Então elas ouviram o CD todo, entre aspas, não ouviram o CD. Elas passaram o CD todo ouvindo 10, 15, 20, não mais que 30 segundos de cada faixa de uma música, que hoje não passa de 3 minutos. Tem música até que são 2 minutos. Então, isso aí dá bem para vocês como é uma marca desse tempo agora, né? Principalmente para os mais jovens. Uma rápida intervenção. Mudar a faixa na época do vinil, na época original do vinil, era até perigoso. Você podia arranhar disco, podia arranhar e você não ia ouvir mais direito. Era um terror, criança perto da vitrola era um terror. É verdade. Era um ritual, né? O cara ouvir um vinil, era uma preparação, tinha toda uma, né, móveis, tinha toda uma pessoas que não poderiam estar ali para impedir a audição. Agora, pegando, a gente falou de streaming de música, e pegando esse mote também, eu, em determinado momento, já mais ou menos uns 2 anos atrás, eu fiquei me perguntando, porque o que acontece? O Steve Jobs era um amante de música, né? O cara tem até ocorreu até um processo, porque dizem que ele usou o nome da Apple por conta da gravadora gravadora, né? Dos Beatles, de Londres, né? Da antiga Apple, né? Dos Beatles, né? Isso, parece que isso foi resolvido agora, recentemente, um problema jurídico aí nesse sentido. E ele foi o cara do iPad, né? Sim. E agora, mais ou menos há cerca de uns 10 anos atrás, ali por volta de 2010, surgiu o Spotify com aquele sueco chamado Daniel Ek, né? Então, a minha pergunta, mais uma vez provocativa, é o seguinte: esses caras da tecnologia seriam hoje os rockstars do passado? A tecnologia está tomando. Eu acho que é algo interessante para a gente analisar. A tecnologia está tomando esse protagonismo que era dos músicos, né? A gente vê hoje a tecnologia em tudo, né? O que vocês acham disso? Eu tenho umas teorias sobre isso. Esse tema é muito bom. Não, genial. Tinha que ser outro programa, inclusive. É verdade, dá para falar umas 2 horas sobre isso aí. Mas o que acontece, na minha opinião, é que hoje em dia, a gente vive uma era do hedonismo muito forte hoje em dia, justamente porque os meios de produção ligados à imagem,
o que outrora foi a indústria pop, não só de música, mas de cinema e tudo, de fotografia, está na mão das pessoas. Então, hoje em dia, você tem no Instagram e em um ou outro aplicativo acesso a você ser uma capa de revista. N vezes por dia. Então, a pessoa, sei lá, aquela pessoa que consumia uma revista de moda, ou revista masculina, ou que escolhe a revista que você achar mais interessante, já era o nicho antes da nossa época, né? Você vai ver, a pessoa ela tá experimentando aqueles 15 minutos de fama que o Orro falou, não só, assim, não só eternamente, mas 24 horas por dia. Ela está o tempo todo criando mídia que a gente só via na televisão e no cinema. Então, isso transforma os criadores dessas mídias e os criadores dessas ferramentas em estrelas automaticamente, né? Porque ele é o cara que tá. O Steve Jobs é o cara que promoveu esse prazer para essas pessoas. Ele é o dono dessa festa, ou era? Vai saber. Não sei se esse cara morreu mesmo, isso é sempre duvidoso, né? Mas tá lá. E na época, digamos assim, a cultura pop, a indústria cultural no século XX, ela ainda era coisa pontual, não tinha você tinha que trabalhar a semana toda para ir no baile no sábado ou na sexta-feira, e lá você vai ter aquela fruição de festa, dissipação, cada um vai fazer o que quiser, vai dançar, vai beber. Lá era o local e a hora para isso. Agora é o tempo inteiro, né? De uma certa maneira, isso tirou a música, e entre outras coisas, a música do centro das atenções, porque você não precisa mais esperar pelo baile. E isso transformou esse tipo de heróis. Ou seja, hoje a gente tem uma música móvel, né? A música ela tem mobile music, porque antes a gente, como ele bem falou, o Abi falou, a gente ia atrás da música. Eu tinha que sair de casa para ir lá na loja comprar o disco, ou dar uma olhada no que chegou, ou na loja de CD, ou quando tinha disco, ou quando tinha fita cassete. Você parava e você ficava olhando, você pedia para colocar eu queria ouvir isso aqui. Quando era na época, passou para o CD, você mesmo já colocava lá, botava o fone, né? Até o cheiro, né? Até o cheiro do vinil, né? Que é uma coisa que fica impregnada na nossa memória, né? E é um cheiro assim, ele é viciante, né? O papel, o plástico, enfim. Então você ia ao encontro da música. Se não fosse assim, você ia ter que ter em casa esse disco, esse vinil, ou você ia ligar o rádio, colocar lá na Mirante FM, colocar lá na Rádio Universidade, né? Sintonizar naquele horário que ia passar o programa que você gosta, Cabeça Feita, Time Rock, Buraco Negro, enfim, uma porrada de coisa que já rolou aí na Rádio Manense. Tinha Buraco Negro, eu acho que era meia-noite, 1 hora, assim, que ia acabar. E você ficava... Isso. Então você ia atrás da música, você procurava música. Lógico, obviamente, você poderia ouvir música de outras formas. Mas hoje a música está o tempo todo com a gente. Realmente nós estamos, como o Pablo falou, 24 horas lidando com essa música que chega, né? A música que toca no celular, as faixas que você vai ouvir enquanto trabalha, enquanto passeia, enquanto viaja, enquanto conversa, né? Então, é uma mobilidade e ao mesmo tempo fragmentada que impede de você ver o mais importante. Quem construiu isso aqui? Quem é essa banda? Qual é o nome do cantor? Quem é esse cara? De que país eles são? Isso daí já virou assim, é supérfluo. As pessoas talvez até nem perguntem mais, né? Aí tu ouve um rap que foi feito por um moleque de 15 anos dentro do quarto dele no computador. Um trap, sei lá o que, para mim, esses subgêneros aí. E pronto, e aí ele tá com, sei lá, 500 mil visualizações no YouTube, 1 milhão. Será que isso justifica ou quer dizer que legitima aquele som dele? Olha, ele é muito bom porque ele tem 1 milhão de visualizações em uma música, né? Que ainda tem isso. Antes você tinha aquela ideia do conjunto, do todo, né? Você ouve o disco todo e diz, eu gostei desse disco, para mim é nota 7. Esse disco é muito bom, nota 10. Hoje em dia não, você ouve músicas, às vezes mesmo, e sem saber direito de quem é a música, quem está cantando, o que representa aquilo ali, né?